Bem, nós vamos fazer, então, nesse curso, uma discussão sobre o Brasil contemporâneo, mas considerando que o nosso Brasil contemporâneo, na verdade, tem pelo menos uns 92 anos a serem considerados, se não uns 130 anos a serem considerados, né? Mas só não vamos voltar lá no Império. Podemos até sermos solicitados ou encontrar para isso, né? Ou considerarmos conveniente, em algum momento, falar de alguma coisa dos tempos do Império. Mas o título da tese, né, que é, na verdade, o próprio título da eletiva, que tem como tema Política Brasileira Contemporânea, é Presença das Revoluções de 30 e 32 e a Contra-Revolução Tecnocrática. E eu vou começar fazendo a leitura para vocês do resumo, né, dessa tese. Ela tem mais de 200 páginas, mas, apesar disso tudo, o resumo foi uma exigência, porque isso aqui foi uma tese. Foi uma tese, e fazer um resumo e depois um abstract, passando por esse resumo para o inglês, é uma palavra-chave. Também essas coisas são exigências, né, desse tipo de procedimento acadêmico. E eu vou fazer, então, para, digamos assim, introduzirmos esse tema, presença das revoluções de 30 e 32 e a contra-revolução tecnocrática, a leitura dele, né? A leitura do resumo. Vamos lá. Em ruptura com as habituais e consagradas formas de pensar e dizer o capitalismo, propondo outras baseadas em estudos anteriores do autor, este trabalho é uma investigação da presença das relações antitéticas entre a Revolução de 30 e a Revolução de 32 no capitalismo brasileiro, até que a produção industrial, decorrente do ideal desenvolvimentista dos sucessores de ambas, começasse a deixar de ser a mediação prioritária das medidas capitalistas e desse lugar, depois do Plano Real, a imperativos de políticas fiscais e a crescente mediação financeira. Vou continuar o texto, mas devo fazer um pequeno intervalo aqui para dizer a vocês que tudo isso aqui que eu estou falando eu vou explicar para nós podermos nos conduzir no texto principal. Passa em revisão tempos anteriores àquelas revoluções para indicar prática recorrente no Brasil, a da formação de concertos de oligarquias, decisiva em eleições presidenciais e no crescimento da profissionalização política em causa própria. Relembra a oposição entre getulismo e antigetulismo, dá ênfase à disputa pelo comando do principal poder executivo, o do dinheiro, que opôs presidentes e tecnocratas com um andamento ora favorável aos últimos. Como consequências, sua tese destaca a financiarização do capitalismo brasileiro, a desindustrialização e a reprimarização da pauta de exportações, acompanhadas da quebra da proteção social legatária da Revolução de 30, dando caráter de contra-revolução tecnocrática ao atual momento da história do Brasil, num contexto de fragmentação da participação política. Tudo isso aqui eu tenho que, agora, a partir de agora, começar a explicar para vocês, até para nós vermos o que temos a discutir no interior dessa tese. Tá? Então, vamos lá. Em ruptura com as habituais e consagradas formas de pensar e dizer o capitalismo, o que significa isso?
É porque eu aqui, o locutor que vos fala, descobri faz muito tempo, né, faz muito tempo, que economia não existe. Capitalismo existe. Vocês vão me perguntar, professor, não há, não há economia, então como é que o senhor está falando em capitalismo? E eu estou falando em capitalismo aqui como um fenômeno monetário, que eu vou dizer no correr do texto. Mas vocês vão me perguntar, mas por ser um fenômeno monetário, não é um econômico? Eu digo, não, é um fenômeno político, porque o dinheiro é um meio de comando, é um filho da violência legítima. O dinheiro nos dias de hoje, o principal poder executivo da sociedade. E não custa lembrar, né, que o dinheiro é também, das invenções dos homens, né, a mais cobiçada de toda a história. Não creio que haja invenção, qualquer invenção, por mais brilho, por mais, digamos assim, fascínio que ela possa criar sobre nós, que ela seja mais cobiçada do que o dinheiro. Eu não conheço nada que os homens tenham inventado, que a humanidade teve como invenção, né, coisa mais cobiçada do que o dinheiro. Vocês conhecem alguma? Duvido que conheçam algo mais cobiçado do que o dinheiro. Mas é claro que o dinheiro é cobiçado pelo que ele pode proporcionar. E o que ele pode proporcionar, e o que ele de cara, que é um comando. Né? Primeiro, que ele, reservado, guardado, ele é um direito que nós temos ou no bolso ou numa conta bancária, mas o dinheiro é, sobretudo, algo que nós agimos em sociedade. Se nós ficarmos sem dinheiro, não conseguimos agir em sociedade, não conseguimos comprar um pão, não conseguimos pagar uma conta, não conseguimos pegar um ônibus, não conseguimos entrar no metrô, e coisas assim que nós sabemos perfeitamente que só são possíveis por meio do dinheiro e que tem que ser aceito porque é uma ordem política, um comando político, uma determinação nesse sentido, uma obrigação a ser cumprida porque ela foi expedida pelo Comando Supremo, que, no nosso caso aqui, tem sido o Poder Executivo, mas vamos ver depois que ele tem exatamente o comando sobre o dinheiro, sob ameaça e até sendo sequestrado no momento pelos banqueiros. Mas isso é uma questão para mais adiante, quando nós entrarmos no tema específico da contra-revolução tecnocrática. Isso significa o quê? Eu já trouxe problemas aqui que não são pequenos para vocês considerarem. Não acredito que houvesse, da parte de vocês, uma expectativa muito clara de que começasse a apresentação dessa tese aqui, tocando exatamente nesse ponto, né, de que não é algo que diz respeito à economia, porque economia não existe. Não existe. E, apesar de tudo, falo em capitalismo como fenômeno político. E, como já estou indicando aqui, o capitalismo também como fenômeno monetário. É um fenômeno monetário. Depois nós vamos trabalhar também em que consiste esse fenômeno monetário, o capitalismo. Tá? Mas deixa para mais adiante. Vamos, no momento, considerar que esse texto aqui pretende falar de capitalismo brasileiro, ou seja, do capitalismo praticado no Brasil, e marca para esse capitalismo praticado no Brasil duas revoluções. A Revolução de 30, vitoriosa nos campos de batalha, e a Revolução de 32, derrotada nos campos de batalha pela própria Revolução de 30, né? Pelos próprios homens que fizeram a Revolução de 30. E apresento essas duas revoluções aqui como portadoras de teses, né, de intenções capitalistas antitéticas, né, assim, com teorias opostas, ou seja, com pensamentos diferentes para a prática do capitalismo. Ora, não estou, na realidade aqui, trabalhando com coisas fáceis. Eu tenho que falar claramente que o capitalismo, e nós vamos ver na continuação do texto aqui,
na continuação do texto, ele tem que ser imediatamente definido por nós em que ele consiste e por que é um fenômeno monetário e como é que se faz esse fenômeno monetário. Então, de uma maneira bem simples, né, até brutal, grosseira, vamos dizer assim, uma ação capitalista é a ação em que se usa dinheiro para ganhar mais dinheiro. Tá? É a ação que nós chamamos de ação burguesa, por excelência, né? Usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Mais adiante, isso aí pode ser chamado também de usar dinheiro para, ou seja, usar capital para acumular capital. Mas aí tem alguns problemas que nós precisamos resolver e vamos ver se resolvemos mais adiante. Desde já, uma coisa, então, assim, o capitalismo é um fenômeno monetário e é um fenômeno monetário em que se usa dinheiro para ganhar mais dinheiro. E aí já começamos a entender uma coisa, que o capitalismo precisa de mediações, ou de uma mediação, ou de várias mediações, ou ele é feito com mediações. Não se usa dinheiro assim, fazendo num passe de mágica, ganhando mais dinheiro. O que caracteriza a ação capitalista é usar o dinheiro em algo que será o meio de retorno acumulado desse dinheiro, tá? Do retorno aumentado desse dinheiro. Eu usei dinheiro agora para ganhar, para que venha mais dinheiro depois. Perguntas até agora se as dificuldades estiverem ocorrendo, porque, com toda certeza, vocês ouvem sempre falar, na cabeça de todos, aí é economia, e capitalismo. Eu mesmo dei aula para vocês aí de Marx, falei para Marx, capitalismo é modo de produção e tal, essa coisa toda, mas eu estou fora disso, tá? Eu falei do autor, mas na realidade que não, do qual também, né, retirei a própria ideia de capitalismo, mas não nos termos em que ele, afinal, acabou deixando. Fui além, e é exatamente esse além que eu estou trazendo para esse mais além, né, que eu estou trazendo para vocês. Capitalismo é um fenômeno monetário mediado por alguma coisa, tá? Mediado por alguma coisa, que pode ser, ou em geral, o mais frequente, com produção, né? Você usa alguma coisa, você usa dinheiro para a produção, tá? Vamos supor, você usa dinheiro lá para a relação capital-trabalho, produz-se bem de consumo, esse consumo é realizado também, no final das contas, por meio de dinheiro, e desse investimento inicial, que passou pela produção de um bem de consumo qualquer, vem de novo um capitalismo, um dinheiro aumentado, quer dizer, de um capital C, no final eu tenho um capital C'. Mas isso não me resolve completamente o problema, porque eu quero mais dessa definição. E fui buscar, como vocês vão ver no texto, no próprio Adam Smith, que fala em sistema de mercado, e no Marx, nas referências que Marx faz ao Adam Smith, uma coisa mais esclarecedora do que isso. E essa coisa mais esclarecedora que busquei acabou me levando, né, a encontrar, ou melhor, o que encontrei no final dessa busca esclarecedora foi exatamente o seguinte: o capitalismo é um meio de comando que se utiliza para acumular a ele próprio meio de comando. No Adam Smith, o que é o meio de comando? O meio de comando é o estoque da produção, o excedente da produção que não foi consumido. É isso que vai aumentar o estoque, que vai aumentar o capital. Capital para Adam Smith é toda a produção não consumida que vai agora, digamos, comandar uma produção subsequente. E isso é o capital. São produtos, são bens de consumo, coisas que se usa na produção para produzir mais ainda. Tá? Então, ou seja, o próprio excedente da produção é meio de comando lá no Adam Smith. Não é isso que nós estamos considerando. E se nós formos ver, Marx também considera nesses termos. Quer dizer, o próprio capital, a própria acumulação de capital, ela é, para Marx, uma acumulação no fundo, de um estoque.
é a acumulação de estoque. Ele fala isso no livro 2 do Capital, fazendo referência ao Adam Smith, que o capitalismo é a acumulação de estoque. E estoque, no caso ali, para o Adam Smith, e que Marx está de certa maneira, assim, considerando, é que esse estoque é um estoque de bens de consumo, é um estoque de coisas que dão qualidade à vida e que são... Isso seria a riqueza da nação, isso seria o capital dela, o capital acumulado de uma nação qualquer. O Marx não está fugindo dessa apreciação, né? dessa proposta do Adam Smith. Mas o que nós estamos trabalhando aqui já nos põe num caminho completamente diferente. Eu estou aceitando, de fato, que o capitalismo seja um meio de comando que procura um meio de acumular a ele próprio. Ou seja, o dinheiro, que é meio de comando, procura uma mediação qualquer, que pode ser a produção e pode até não ser, depois nós vamos ver isso, pode ser serviço, pode ser título de dívida. Ele usa o dinheiro para ganhar mais dinheiro no final. Então, é meio de comando para acumular meio de comando. E o dinheiro, para nós, sempre será tratado como algo que é um meio de comando e é também algo que, não sendo usado para comandar nada, é guardado como um direito. É um objeto de caráter político, né? Não tenho dúvida disso. Mas aí é que está a questão. Estou pedindo que não tenham dúvida disso, mas acreditando que esteja criando até problemas para vocês em relação a isso, e, portanto, deixando em aberto aí a possibilidade de vocês já me fazerem algumas perguntas para esclarecimento do que eu estou apresentando, porque o que eu estou apresentando não é nada fácil. Além de não ser fácil em si, ele esbarra na formação de todos nós. Nós não fomos formados para ouvir isso. Isso contraria a nossa formação. Tá? Da mesma maneira que eu contrariei a minha, eu, ao falar isso, estou contrariando a formação que vocês têm até agora. Eu estou contrariando a formação de outros professores, de outros autores, essa coisa toda. Mas eu tenho que falar desse jeito, porque o que eu estou sentindo, né, esses anos todos em que eu trabalho com essa teoria, que eu trabalho com essa descoberta, é que eu vivo, né, constantemente esse impacto que põe as pessoas até para fugir de mim. Até fugir de mim, porque elas, caramba, se sentem balançadas, estudaram, de repente tem uma negação dessas. Uma negação dessas tem que recuperar tudo que estudaram e pensar em outros termos. Quer dizer, não é uma coisa fácil, além do mais, pelas relações íntimas que nós temos com os nossos conhecimentos. Nossos conhecimentos não são coisas que estão no nosso bolso para serem, ou num arquivo qualquer que a gente tem dentro de casa para a gente ir lá consultar. Conhecimentos, até quando esquecidos por nós, eles são procedimentos que nós temos, procedimentos intelectuais que nós temos, são traços de personalidade em nós. Não são coisas fáceis de nós nos livrarmos deles, porque eles já passam a ser parte de nós. Tá? Quando eu digo passam a ser traços de personalidade em nós, eles passam a ser parte de nós. Isso não é pouca coisa. Isso está atingindo em nós o nosso próprio instinto de conservação. Que tudo que nós temos como assim, digamos assim, com aquele sentimento de estar nos nossos corpos e nas nossas almas, que chamamos de conhecimento, quando negado, é como uma negação de traços de personalidade nossa, como negação de nossos corpos, como negação de traços dos nossos corpos e traços da nossa própria alma, da nossa personalidade. Então, é muito difícil aceitar contestação nesse ponto. São tudo que a nossa maneira de ver o mundo, nosso modo de ver o mundo, de repente vem alguém e diz assim, não é assim que se vê o mundo, mas você só sabe ver daquele jeito. Porque aquilo é seu traço, a sua maneira de ser. Aquilo passou a ser da sua maneira de ser. Você não nasceu com aquilo, você aprendeu aquilo e aquilo passou a ser parte da sua maneira de ser. Se aquilo passou a ser parte da sua maneira de ser e, de repente, é negado, está se negando parte da sua maneira de ser. O impacto, o sentimento
o sentimento, digamos assim, de destruição, ainda que parcial, de nossa própria personalidade aparece naquilo. Não é algo fácil. Toda vez que nós recebemos um não é nos proibindo de ir ali no espaço, não. É um não em relação ao que nós acreditamos saber, é algo que tem impacto, impacto íntimo. Íntimo. A coisa é bem sentida mesmo. Não é algo que a gente... não, tudo bem, então jogo isso fora, eu vou aceitar e vou pegar isso que você está falando. Não. É a formação, a personalidade nossa. Por isso é que no meu livro, né, que é decorrente da minha tese de doutorado, eu falei em obstáculo epistemológico. O obstáculo epistemológico é exatamente um obstáculo da personalidade cognitiva que nós temos, né? Não é uma coisa. E eu estou falando personalidade cognitiva exatamente por isso. Eu não estou considerando que seja uma inteligência cognitiva, uma coisa assim abstrata, não. Há uma personalidade construída, né? Nós aprendemos uma língua para aprender naquela língua, para saber naquela língua. Ela passa a ser parte do nosso procedimento, parte da nossa maneira de pensar. Aprendemos tabuada, a tabuada começa a ser parte da nossa maneira de pensar. Não é uma coisa fácil de ser resolvida para nós, porque é o nosso próprio ser, que não nasceu em nós, não tem bem, mas que tomou conta daquilo que nasceu em nós e se desenvolveu com aquilo que nasceu em nós e também se desenvolve em nós, para nos dar aquilo que é a nossa realidade, a nossa personalidade cognitiva, como eu estou chamando aqui. Tá? Assunto difícil, sem dúvida. Vocês estão topando? Estão topando? Então, vamos lá, vamos enfrentar. Então, nesse caso, que eu estou falando de capitalismo, é exatamente isso. Como um meio de comando, como um fenômeno monetário, porque o dinheiro é um meio de comando que procura acumular a si mesmo, que procura ele próprio se ampliar. Mas para isso, ele precisa de mediadores, de mediações, de um meio para isso. Esse meio pode ser serviço, pode ser produção, pode ser, como foi na história, para a produção, para conseguir as matérias-primas do dinheiro, como foi na história, todo aquele processo que chamam de mercantilismo, que, na verdade, é um processo de conquistas e saques, uma conquista de violência, né? de saque, e de escravização também de povos, né? de povos africanos, de povos das Américas. Então, todo esse processo para buscar as matérias-primas do dinheiro para fabricar dinheiro. Aquilo começava com dinheiro, para conseguir, por meio de conquista, saques e escravidão, né? Também, as matérias-primas para fabricar mais dinheiro. Ali também práticas que podemos chamar de capitalistas. Então, estou dizendo aí um fenômeno monetário. E um fenômeno monetário que, mesmo que não seja praticado pela maioria do mundo, vocês já devem ter reparado isso, ele é um fenômeno dominante no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, Se eu pegar quem é que pratica capitalismo no Brasil, é brincadeira, eu não vou dizer que é a população inteira, 90% da população, muito menos 100% da população. É um percentual muito reduzido da população que usa dinheiro para ganhar mais dinheiro, e principalmente usando o trabalho dos outros, tá? Principalmente usando o trabalho dos outros. Então, isso, a grande parte da população não pratica o capitalismo, trabalha ou serve até na mediação para as práticas capitalistas. Mas, apesar disso, de ser uma coisa praticada por poucos, o capitalismo é dominante, a ação capitalista é dominante, e ela é imperativa, nós vamos ver depois, ela é imperativa até sobre as nossas necessidades de subsistência, sobre aquilo que nós podemos chamar de que, dentro de um país como um todo, dentro daquilo que seria a governança de um país, as coisas relativas às necessidades básicas que chamam de fazendárias, as coisas que não dão lucro, né, que só dão gastos de fato, mas que são necessárias para a subsistência. O capitalismo domina até isso. Se nós olharmos a população como a grande maioria da população, ela precisa mesmo, ela administra a sua vida de maneira fazendária, ela administra sem visar lucro.
ela precisa ganhar as coisas para consumir mesmo e subsistir. E é uma minoria que... Isso é a maioria. E o próprio governo, né, tem coisas, por exemplo, como saúde, educação, que não dão lucro para ele, só que dão gastos para ele. Então, isso é parte da administração fazendária do governo. Não é a administração capitalista do governo. O governo não está usando o dinheiro com saúde, com educação, eles estão para ganhar mais dinheiro, embora particulares possam fazer isso com saúde e com educação. O próprio governo não, ele está gastando no SUS, está gastando nas universidades públicas, está gastando nas escolas públicas, tudo isso. O governo está gastando dinheiro ali. Está gastando dinheiro ali, isso tudo é parte da administração fazendária. É o tratamento fazendário que está se dando ao dinheiro. Mas não é isso que predomina na sociedade. O que está predominando na sociedade é a importância, a consideração é a da atividade capitalista. É isso que chamam de crescimento, por exemplo. Né? Coisa terrível. Né? O que é crescer, na verdade, para essa turma toda? O que eles chamam de a economia está crescendo, na realidade? É você ter um crescimento das atividades capitalistas. Né? O crescimento das atividades capitalistas que se vê, no fundo, com um aumento na produção, que se vê com um aumento nos serviços e nas transações financeiras também, né? Nas transações do mundo financeiro. Com isso tudo, como nós começamos a ver, né? Dá uma noção bem clara de que o capitalismo, em termos de prática, ele é completamente dominante, vamos dizer assim, em termos de ser prioritário, mas ele é feito por minoria. Ele é uma coisa de minorias, não é uma coisa da grande maioria. Alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Façam perguntas, por favor, imediatamente, porque o assunto é muito difícil, como vocês já estão sentindo aí, mas eu estou apresentando isso para vocês para mostrar como é que essa coisa vai se desenvolver dentro do Brasil. Né? Porque até dentro até o momento, o que eu posso dizer do Brasil, que dentro do texto aqui nós vamos encontrar isso, que podemos falar na existência de práticas capitalistas no Brasil, antes de 1930. Mas seria um exagero da nossa parte dizer que elas foram dominantes. Aquele modelo agrário exportador que o Brasil tinha era mais para pagar, muitas vezes, empréstimos externos e subsidiariamente assim trazer digamos assim, um abastecimento fazendário do país, do que propriamente uma coisa que possamos considerar que teria sido um emprego de dinheiro para ganhar mais dinheiro, que seria a atividade capitalista propriamente dita. Não foi isso. Mas, a partir de 30, isso vai começar a dominar, porque o capitalismo brasileiro ou melhor, haverá um ideal no Brasil, né? Começará a dominar no Brasil um ideal que não é o puro e simples ideal de progresso, vamos dizer assim, né? Daquela coisa do progresso assim, meio abstrato, e que não se sabe direito o que está querendo se definir como progresso. Mas a coisa pensada em termos de desenvolvimento, e mais precisamente em termos de desenvolvimento industrial. E, quando se fala em desenvolvimento industrial, e vamos considerar o desenvolvimento, a prática, né? A produção industrial e talvez até ainda seja, apesar disso que do crescimento do capitalismo financeiro, a produção industrial, a principal mediação do capitalismo. Quando a gente pega por um autor como Marx, não há dúvida nenhuma, né, que Marx põe ali a produção industrial como a principal mediação das atividades capitalistas. E o que ele está falando não era nenhuma mentira. Você pega o Capital, o que ele mostra é aquele quadro, né, principalmente da Inglaterra, no século XIX, em que o capitalismo, a prática capitalista, se faz mesmo fazia mesmo era com produção industrial, com um detalhe, que o próprio Marx se chama. Já havia, né, o que ele chamou ali de bancocracia, já havia também coisas vinculadas a títulos financeiros, a títulos de dívida, né?
E Marx já chamava atenção para isso, mas ele via aquilo como uma coisa, no fundo, até negadora da produção das condições materiais de existência. Não estava absolutamente errado em relação a isso, tá? Nem de jeito algum errado em relação a isso. Mas só que ele não dá o destaque, né? Vamos dar o destaque, porque ele não dá o destaque de que aquela concepção materialista dele fica em xeque, fica em xeque com com o aparecimento, né, das negociações em cima de títulos de dívidas, né, que são o que caracteriza o que chamamos de capitalismo financeiro aqui, e que hoje o pessoal chama de financiarização da economia, termo que eu não adoto, tá? Absolutamente, já falei para vocês, até porque a economia não existe. Tá? Mas, falando em industrialização, eu estou falando também de outra coisa. Eu estou falando de algo que se vincula a potencial bélico. Ou seja, aqui no Brasil eu estou vendo isso. Eu vejo isso acontecer em 30, vejo isso acontecer em 32. Está anotado aqui no correr do texto. Né? Isso está anotado aqui no correr do texto. Ou seja, a compreensão de que o desenvolvimento industrial ele é íntimo do desenvolvimento bélico, do desenvolvimento da produção bélica. E isso também não foi coisa de que os europeus desconhecessem. Quando a Inglaterra faz a revolução industrial dela, não demorou muito a que descobrissem na Europa que aquilo se vinculou também a um progresso da eficiência bélica da Inglaterra, da eficiência da produção bélica da Inglaterra. E a França, então, que vai ser a principal concorrente da Inglaterra ali na Europa, já vista as guerras napoleônicas, né? Ela também procurará fazer o que uma escola politécnica, né, que o Brasil depois adota também, procurando, sei lá por que copiar isso, ou como. Bom, tem outras razões aqui para o caso, né? Mas a questão ali daquela escola politécnica na França não era só de produzir, digamos assim, itens de consumo industrial, modernos, mais eficientes, não. Principalmente também tem a ver com a produção bélica, com o desenvolvimento bélico e, consequentemente, com uma superioridade que se pudesse ter com esse desenvolvimento, com o desenvolvimento da produção bélica, consequentemente, com a sua reserva a sua reserva bélica, digamos assim, ao seu arsenal bélico. Como a gente vê hoje aí no mundo, né? Quem é que está batendo cabeça dentro do mundo? São os dois países que mais se preocuparam com isso, na relação do desenvolvimento industrial com o crescimento bélico, os Estados Unidos e a Rússia, que é a sucessora da União Soviética, que onde e a própria China, como vocês veem, a partir do momento, apesar de toda a preocupação em alimentar a maior população do mundo, a China quer tecnologia de ponta, ela querendo tecnologia de ponta, ela sabe também que precisa dessa tecnologia de ponta para não ser ameaçada, para mais cedo ou mais tarde, quem sabe, recuperar Hong Kong, recuperar a Taiwan. Isso já é outro assunto, mas quem sabe possa até fazer isso, mas ela só conseguirá fazer isso se ela tiver condições bélicas, ou seja, se pelo menos te botar na mesa, olha aqui, o que eu tenho é isso, eu me garanto, vou lá, não venho em cima vou ficar com Formosa, não venho mais em cima de mim. Formosa é parte da China e está acabado. Então, mas para isso tudo, o que ela tem? Tem que fazer um desenvolvimento industrial e vincular isso com a produção bélica. E também, né, nós podemos considerar, sem nenhum susto, né, que o quanto as guerras, levando à produção bélica, ao desenvolvimento da produção bélica, acabaram levando à produção de um desenvolvimento da produção industrial de bens de consumo, né, de bens de produção para a paz, né, para tempos de paz. Não há dúvida que tanto a Primeira Guerra como depois a Segunda Guerra Mundial elas foram devido mesmo ao muito desenvolvimento, ao grande desenvolvimento da indústria bélica,
depois aproveitado esse desenvolvimento na produção de bens de consumo aí para os tempos de paz. As duas coisas, quer dizer, se você tem o Volkswagen, carro criado lá em 1934 na Alemanha e tal, esse refrigerado a ar, ele vai ser depois aproveitado em tanques de guerra, aquela coisa de refrigeração a ar, para a mobilidade dos tanques alemães na guerra inteira, principalmente lá na África. Então, há muita... E outras coisas foram produzidas ali, né? Bombas V1, bomba V2 e todas essas coisas todas depois foram aproveitadas também para exploração espacial. Tem várias coisas que são produzidas em tempo. E a importância também, né, do radar, né, na Segunda Guerra Mundial, para depois tudo que veio em termos de comunicações que nós temos nos dias de hoje, né? Desenvolvimento das comunicações e também essa parte, né, essa parte esse baita desenvolvimento tecnológico que nós temos em termos de telefone, tudo. Muita coisa foi desenvolvida ali na guerra. Claro que depois se despregou disso, teve a sua vida própria em tempos de paz, mas as relações entre indústria e desenvolvimento bélico e vice-versa, né? E vice-versa, elas foram flagrantes, né, na história, e nós registramos isso aqui, podemos registrar isso aqui, falando, no caso do Brasil, de que o próprio capitalismo aqui começa a se projetar mais, e São Paulo está na liderança disso, especialmente com um industrial líder mesmo em São Paulo, que foi o Roberto Simonsen, né? Que é citado aqui no Correio do Trabalho, como o estado que o capitalismo, mediado pela industrialização, mais vai se desenvolver. E, claro, também devido ao desenvolvimento industrial, não é um desenvolvimento que não tenha lá também suas exigências, suas dificuldades. Deixa eu acender a luz aqui. Então, continuando a leitura desse resumo, nós vamos nos guiar por ele. Presença das relações antitéticas entre a Revolução de 30 e a Revolução de 32 no capitalismo brasileiro, até que a produção industrial, decorrente do ideal desenvolvimentista dos sucessores de ambas, começasse a deixar de ser a mediação prioritária das práticas capitalistas e desse lugar, depois do Plano Real, a imperativo de políticas fiscais e a crescente mediação financeira. Então, no longo prazo, eu estou sugerindo aqui, né, talvez até indicando mesmo, mais do que uma sugestão, uma indicação, de que um capitalismo praticado principalmente por meio de produção e, digamos, assim, secundariamente por meios financeiros, ele, a partir do Plano Real, ele passa a ter coisas que nós vamos ter, que vão ser ditas para nós como ajuste fiscal, e também a passar por aquilo que seria uma crescente mediação financeira. O que eu chamo de crescente mediação financeira? É quando se usa dinheiro para ganhar mais dinheiro por meio de títulos de dívida. Quando você trabalha, por exemplo, com dívidas do governo, né? O governo emitiu títulos de dívida aqui, vai pagar lá mais adiante, você compra aqueles títulos de dívida e vai negociando aqueles títulos porque o governo mais adiante vai pagar. E por que o governo mais adiante vai pagar? Porque ele pode imprimir dinheiro, né? Ele pode imprimir dinheiro, ele pode pagar aquilo mais adiante. Mas não é só desse jeito, ele também pode arrecadar e pagar os seus compromissos de fato, mas o governo tem, digamos assim, é o grande emissor de títulos de dívida que pode, digamos assim, que tem condições, né, de
de honrar as melhores condições de honrar o seu compromisso. Claro, isso não é uma coisa absoluta, né, que possa bastar por si mesmo, dentro de condições, dentro, digamos assim, das relações de cada tempo, do volume de empréstimo, da taxa de juros e de outras coisas assim. E ajuste fiscal, o que é um ajuste fiscal? Na verdade, o ajuste fiscal é uma coisa, eu diria assim, eu vou falar de maneira brutal. O ajuste fiscal é uma providência de agiotas, mas de agiotas consentidos, é uma providência de banqueiros para que o endividado pague as suas dívidas. O que é o ajuste fiscal? É você trabalhar as relações entre receita e despesa de um devedor qualquer, de um endividado qualquer, para que ele pague as suas dívidas. Tá? Para que ele pague as suas dívidas. O dinheiro tem uma coisa que só ele tem, nenhum outro objeto tem. Ele é o único objeto que tem o seu preço em si mesmo. Então, o dinheiro, e esse preço em si mesmo do dinheiro é a taxa de juros. E quando você tem um título de dívidas, você, na verdade, você emite uma dívida, você está comprando dinheiro de alguma maneira, tá? Está adquirindo dinheiro de alguma maneira. Mesmo que você seja o governo que emite dinheiro, de repente você não emitiu dinheiro, porque dizem que inflaciona, que é uma mentira, assim, não é, a coisa não é desse jeito, e você começa a pegar esse título de dívida, pegar dinheiro nos bancos. Tudo bem. Você pega dinheiro ali nos bancos, alguém pega aqueles seus títulos de dívida e vai comprando. Mas por que você pega ali? Porque você pegou dinheiro dos bancos, o banco cobra pelo dinheiro que você pegou lá. Ele é um vendedor de dinheiro, então ele está cobrando o dinheiro em dinheiro, ou seja, ele está cobrando uma taxa de juros em cima dali. Porque o dinheiro é o único objeto, repito, que pode ter o seu preço em si mesmo. O lápis não tem preço em lápis, o livro não tem preço em livro, o óculos não tem preço em óculos, mas o dinheiro tem preço em dinheiro, que é a taxa de juros. Em relação com moeda estrangeira, você ainda tem a taxa cambial, tá? Que é o preço do dólar, o preço do euro. Então, a relação entre as relações que existem entre essas moedas, as relações entre o preço do euro em dólares, o preço do dólar do dólar em euros, coisas assim, o preço do real, o preço do dólar em real, o preço do real em dólar e tal, porque a coisa é no caminho, vice-versa, embora um possa ser mais, digamos assim, valer mais que o outro, né? Valer mais que o outro. Mas isso não importa o que esteja acontecendo, só diz para nós que a taxa de câmbio é também uma outra maneira de você ter um dinheiro, um preço do dinheiro em dinheiro também, só que, no caso, um dinheiro alheio, né? Um dinheiro alheio. Então, o que estou falando aqui, essa crescente mediação financeira, que é o que está acontecendo agora, é o que vão chamar de financiarização da economia, que vocês, volta e meia, devem ler por aí, e nessa conversa de vocês estarem vendo assim, financiarização da economia, estão percebendo também, sem maiores dificuldades, que o que está sendo financiarizado é a prática capitalista, que não está se voltando para a produção. Tá? Se você pegar, por exemplo, o depoimento do Geisel, né, do ditador Geisel, reclamando já no tempo dele que a maneira mais fácil do burguês ganhar dinheiro era por meio dos bancos, não era por meio da produção. O que ele estava reclamando ali já na década de 70? Que a maneira mais fácil de praticar o capitalismo no Brasil, não estou falando na linguagem dele, estou falando na minha linguagem, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro no Brasil era por meio de títulos bancários, era por meio de títulos de dívidas. Não por meio de produção. E aí ele reclamava disso por quê? Porque o dinheiro empregado na produção movimenta a sociedade. Aquele empregado em títulos de dívidas não funciona, não movimenta a sociedade. Ou pode funcionar, movimentar uma corretora ou outra de valores, coisa assim, mas não movimenta a sociedade, não movimenta a produção na sociedade. E a reclamação era exatamente essa. Ele era um desenvolvimentista. Ele queria o quê? Queria que o burguês investisse na produção, usasse a produção como mediação, tá? Como mediação da sua atividade capitalista.
E foi exatamente por isso que ele, na época, fez criou 300 e tantas empresas estatais, porque quem passou a ser o grande capitalista no Brasil por meio da produção industrial, diga-se de passagem, foi o governo. O governo passou aquela coisa de estatização, aquela criação de 300 e tantas empresas por Kaiser, aquilo ali é prática capitalista governamental. Já que o burguês não quer investir, vou eu investir, mas investiu com endividamento externo. Isso aí é uma coisa para oportunamente nós considerarmos aqui. Mas, no momento, passa para nós isso. Vamos nos pendurar nisso, que ali houve uma reclamação valiosa, bem esclarecedora, de que a prática no capitalismo no Brasil não era feita com a produção, como os burgueses não estavam, digamos assim, praticando o capitalismo com a produção, estavam praticando o capitalismo com o que se chama de especulação, né? Com a especulação financeira. Bom, continuando aqui a leitura desse resumo. Passa em revisão tempos anteriores àquelas revoluções para indicar prática recorrente no Brasil, a da formação de concertos de oligarquias, decisiva em eleições presidenciais e no crescimento da profissionalização política em causa própria. O que eu estou falando aqui? Por que eu estou falando nisso? É que, ao lado, o dinheiro, com toda certeza, é um poder executivo, então, quando se pratica coisas com dinheiro, aquilo ali é uma prática política, isso não tem o que ver. Tá? O capitalismo é uma prática política. Mas ele não é a única prática política que existe. Né? Ele é uma prática política dominante. É a prática política, que eu diria, de todas elas, a mais coercitiva. Porque exige, né, aquela coisa chamada de crescimento, e tudo que vocês escutam no discurso dos economistas. E o que se passa, no caso, em termos de Brasil, é que, na prática política nossa, nós vamos encontrar um fenômeno que eu não sei, em outros países, eu não estudo os outros países assim, de maneira... Os que eu estudo fora do Brasil não me mostram ou que eu já estudei fora, não me mostram esse fenômeno, mas aqui eu vejo esse fenômeno, que é a prática de formação de concertos de oligarquias para intervir na política. E atribuo muito isso, aqui no resumo não estou falando, àquela chamada política dos governadores de Campos Salles. O que eu quero dizer para esclarecer essa coisa de concertos de oligarquias? Hoje você chega ali na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados ela é o poder legislativo, controlador do executivo, é filtrado pelo Senado e tal, mas a Câmara dos Deputados, rigorosamente, é o poder supremo, o poder moral supremo da República. Né? E o que você vê ali? Deputados de 30 partidos. Caramba, são tantas ideias políticas assim, para você ter 30 partidos políticos, e fora os que estão de fora. E volta e meia cria-se um partido. O que esses homens estão fazendo ali? Eles estão, na verdade, quase todos eles, agindo em causa própria. É o tipo daquilo que eu diria a profissionalização política em causa própria. Essa profissionalização política em causa própria vai se organizar por meio de partidos políticos. E vocês vão ver também que raro é o partido político que chega a 15% nos dias de hoje de representação parlamentar. O que é uma piada. É realmente uma piada você considerar que um partido que tem 15% de representação parlamentar, que no nosso caso aqui, 15% de representação parlamentar corresponde a 76, 77 deputados. Alguns têm um pouco mais, têm 80 ou 90, mas não importa. Não chegam a 20%, nenhum chega a 20%, ou praticamente nenhum chegou mesmo a 20%. Há muitas quadriênios aí de atividade legislativa no Brasil. Mas, então, o que quero dizer? Para você
O pessoal dá o nome de presidencialismo de coalizão. Depois eu vou dizer por que eu não concordo com esse nome. Mas falo em presidencialismo de coalizão, porque, como presidente governar, as oligarquias que estão nos partidos elas têm que se juntar para dar os 50% de bancada de apoio ao governo para que ele possa viabilizar os projetos dele. Mas a coisa não é só essa. A coisa não é só essa. A questão de consenso de oligarquias é que você tem, na verdade, um conjunto muito grande, muito extenso no Brasil, muito diversificado, de pessoas que são líderes em várias atividades dentro do país, que vão desde de lideranças assim rurais, de proprietários rurais, a lideranças que existem em termos de exploração de recursos naturais no Brasil, representantes de associações comerciais, homens de associações comerciais, ou associações de produtores industriais, né? Como a Federação das Indústrias de São Paulo, enfim, também de comunicadores. Então, você tem oligarquias de vários tipos dentro do Brasil, consequentemente, oligarcas, né? líderes de pequenas ou de pequeno alcance, digamos assim, dentro do país, mas que, sendo muitos, para agir na política brasileira como um todo, tem que se juntar para formar aquilo que eu falo para vocês, concertos, né, de oligarquias, como quem fala num concerto de orquestra, que se junta vários instrumentos para uma sinfonia. Ali, concertos com C, evidentemente. Eu tenho esses concertos de oligarquias que são, digamos assim, transitórios, esporádicos, mas que, apesar da transitoriedade deles, não apagam de maneira nenhuma que criaram uma prática dominante dentro do Brasil, uma prática dominante, uma prática em que eles se juntam para dar apoio aos governos. Eles se juntam para dar apoio aos governos em troca, exatamente, daquilo que os governos possam dar para eles, e, em geral, o governo dá para eles o quê? Poderes executivos. E qual o principal poder executivo? Dinheiro, verbas, para eles empregarem lá nos seus redutos eleitorais. Ora, isso aí eu estou falando como algo enraizado lá naquela chamada política dos governadores de Campos Salles, em que ele, para resolver problemas financeiros que o Brasil viveu na época, devido à desordem financeira provocada pela chamada política do encilhamento do Rui Barbosa, ele precisou passar por cima da Constituição para poder tomar medidas como deflacionárias ali. E para isso eu poderia passar por cima da Constituição com o apoio das lideranças regionais. As lideranças regionais eram de quê? De oligarcas, né? Eram oligarquias regionais que mandavam lá seus representantes para o Congresso. E aí, no Congresso, o Campos Salles conseguiu juntá-los de maneira tal a que eles sempre garantissem base, apoio para o governo, principalmente para as providências financeiras que se faziam além da Constituição, para além da própria Constituição, porque o governo tomava para si, digamos assim, a possibilidade de fazer coisas que a Constituição, em rigor, não permitia, e, por agir dessa maneira mesmo, ele também usava, né, a maneira, abria, né, digamos assim, relações internacionais para esses oligarcas exportarem seus produtos. Enfim, não é chamar de simbiose, não é péssimo falar em simbiose nesse caso. Havia um jogo de possibilidades, de trocas de possibilidades políticas ou de favores políticos, tal, entre oligarquias regionais e a presidência da República, que ficou conhecida como política dos governadores. Depois podemos falar, se tivermos tempo, já que vocês já viram que o Brasil é coisa para chuchu, ali se enraiza a prática de formação de concertos de oligarquias para apoiar governos, mas não de graça, em troca de favores governamentais, né? Em troca de o executivo abrir possibilidades até de comércio exterior e outras para
essas oligarquias. E, dizendo mais, essa prática foi dominante na chamada República Velha, mas ela é interrompida com a Revolução de 30 e ela volta a ser refeita de 46 até 64. A própria ditadura militar não demora muito, ela domina essa prática, ela fica, ou seja, essa prática, embora não tendo sido extirpada da política brasileira, não dominou durante as ditaduras, porque o ditador não vai precisar dessa base, ele é ditador, Bodega. Para que ele vai querer base parlamentar? Para que ele vai querer base das oligarquias? Então, eu vou ter, nesse caminho da política brasileira, essas interrupções trazidas por ditaduras que não terminaram com as oligarquias, evidentemente, mas diminuíram a importância da formação dos concertos de oligarquias na política brasileira em seus tempos. Mas importância essa que passou a aumentar, principalmente depois da Constituição de 88, por causa de problemas que a Constituição de 88 não pôde prever. Quer dizer, que foi o crescimento da profissionalização política em causa própria, que foi a eleição presidencial em 2 turnos, e que se juntou depois à reeleição presidencial. Todas essas coisas, por incrível que possa parecer, embora na nossa leitura aqui você diga assim, se agora a eleição em 2 turnos, o presidente sai mais fortalecido, mas se agora ele pode ser reeleito, ele sai mais fortalecido. Pelo contrário, isso fortaleceu foi mesmo a prática da profissionalização política em causa própria, o crescimento de formação de oligarquias dentro do Brasil e para a participação nas instituições políticas e, consequentemente, o domínio, né, dos eventuais concertos de oligarquias que são formados a cada eleição, a cada período de eleições casadas com as eleições presidenciais. Então, eu tenho uma referência a isso também, dentro dessa tese. E ponho uma coisa aqui, que é algo que terá grande importância dentro do Brasil, que vai dizer respeito à Revolução de 30 e de 32, que é a oposição entre getulismo e antigetulismo. Essa oposição entre getulismo e antigetulismo é uma oposição que vai marcar principalmente a oposição, ou seja, ela é herdeira disso, herdeira principal das tensões entre a Revolução de 30 e a Revolução de 32, mais precisamente entre a Revolução de 30 e São Paulo. Que essas duas aqui estão. A principal manifestação da oposição entre 30 e 32, no correr da política brasileira, vai aparecer no getulismo e no antigetulismo, uma tensão que terá seus desdobramentos, terá umas variáveis aí que vão fazer confundir as coisas, mas é um momento crucial para nós da nossa história, até porque também no getulismo nós encontramos um tipo de política, embora houvesse oligarquias getulistas, né? E houve oligarquias getulistas, não predominou ali naquilo que seria uma política efetivamente getulista, as oligarquias não predominavam. E na antigetulista, um predomínio também de formação de concertos de oligarquias, né? Coisa mais voltada mesmo para práticas de, digamos, acordos de lideranças formais e informais pelo país afora. Continuando a leitura, dá ênfase à disputa pelo comando do principal poder executivo, do dinheiro, que opôs presidentes e tecnocratas com um andamento ora favorável aos últimos. Nós temos no correr da tese
medidas tomadas por Getúlio, como ministro da Fazenda dele, Oswaldo Aranha, em 1933, em que o governo toma o comando do dinheiro. Que o dinheiro, olha só, os dois poderes executivos são os seguintes: armas e dinheiro. Com as armas, você garante, com o dinheiro, você executa. Mas as armas têm comando, o dinheiro também tem comando. O governo é o comandante das armas e também o comandante do dinheiro. Só que os liberais, que depois a gente vai mostrar as raízes, como é que eles aparecem no Brasil, eles vão procurar tirar do governo o comando do dinheiro. Ou seja, o dinheiro é um meio de comando, mas mesmo ele sendo meio de comando, ele tem também quem o comande. Tem uma coisa que é o comando do próprio dinheiro, que é isso que nós estamos vendo agora sendo conquistado pelos liberais com a autonomia e independência do Banco Central, que eles só estão tirando o comando do dinheiro das mãos do governo, para deixar o comando do dinheiro, que é o principal meio executivo do país, nas mãos dos banqueiros, ou seja, sob a responsabilidade dos banqueiros, que são vendedores de dinheiro. Então, prosseguindo, no momento, o que nós estamos vendo é isso, um momento de contra-revolução tecnocrata, porque os tecnocratas estão tomando o comando do dinheiro das mãos do governo. Mas é preciso considerar que o comando governamental do dinheiro, o comando governamental do dinheiro, que era feito sob controle, digamos assim, controle constitucional, mas um tanto ou quanto frouxo por causa daquela política dos governadores, ele é assumido, ele é tomado pelo Getúlio ali em 1933. E é algo contra o qual os liberais, mais adiante, vão tentar uma oposição para conseguir tomar esse comando que o Getúlio conquistou, comando governamental do dinheiro, que o Getúlio conquista em 1933, para tomar deles comando, mas isso por meio de um Banco Central autônomo e independente. Mas não, a história do Banco Central autônomo e independente, ela é complicada, porque o Banco Central só é formado em 64, ele é formado em 64, e logo que tenta ganhar autonomia e independência, a ditadura, no tempo já do Costa e Silva, diz: não, o comando do dinheiro vai ser da presidência. Aí, o Banco Central não ganhou o comando que conquistou agora, durante o governo Bolsonaro, mas é uma coisa que vinha tentando conquistar há muitos e muitos anos. Não é? Eles veio finalmente a conseguir isso agora. Bom, como consequências, sua tese destaca a financiarização do capitalismo brasileiro, a desindustrialização e a reprimarização da pauta de exportações, acompanhada da quebra da proteção social legatária da Revolução de 30. A Revolução de 30, ela traz, e a de 32 não era diferente, embora pensasse num comando paulista disso, né? num comando disso, pensava em termos de industrialização do Brasil. Diferente de 30, a de 32 não pensava em proteção social. A Revolução de 30 enraiza desde cara uma coisa de desenvolver com proteção social. O que é proteção social? Proteção aos trabalhadores, né? Com salário mínimo, justiça do trabalho, previdência, hospitais de previdência social, a desenvolvimento da assistência social e por aí. Então, isso é uma coisa que não estava enraizada na Revolução de 32. Por isso, certas afinidades da Revolução de 32 com o liberalismo. Algumas, não todas, porque o Simonsen, que é um líder de 32, tem algumas afinidades com o liberalismo, mas não era um liberal nesse sentido que nós estamos vendo aparecer com mais clareza agora nessa financiarização. E depois também eu preciso, né, falar sobre o que seria o liberalismo. Mas, antes de falar do que seria o liberalismo, eu vou aqui falar para vocês o que é desindustrialização. Considerem o chamado produto interno bruto. Né? Então, você tem esse produto interno bruto, você tem produção agrícola, vamos dizer, a produção de produtos primários, né? Produção industrial e serviços. Eles têm um percentual dentro do PIB.
A desindustrialização, de cara, não significa que tenha havido uma queda da produção industrial. Não significa isso de cara. A desindustrialização é algo que indica que o percentual da produção industrial no PIB diminuiu, sem que, em termos de volume, a produção industrial tenha realmente diminuído. O que vem dizer que essa queda ela está acompanhada, em geral, por um aumento dos serviços, principalmente nos países onde há maior distribuição de direitos, né? E se chama isso de aumento de renda per capita, em que as pessoas param, elas não vão consumir, elas não vão sair na rua, consumir alimentos, consumir bens duráveis. Isso, por mais que se tenha obsessão por ter, digamos assim, várias televisores, aparelhos de televisão em casa, vários automóveis e tudo, isso tem um limite. Essas pessoas acabam gastando também em serviços, né? Passam a ir mais a cinema, passam a viajar, passam mais a entrar em planos de saúde, a gastar com planos de saúde e coisas assim. Passam a gastar mais com serviços e, com isso, aquele chamado produto interno bruto apresenta um crescimento percentual nesse todo do PIB dos serviços, né? Enquanto da produção e do consumo dos serviços, vamos chamar assim. Enquanto a produção industrial, que em volume não decaiu, ela, em termos do PIB, ela está menor, tá? Ficou menor. É isso que significa a desindustrialização. Mas, no caso do Brasil, a desindustrialização ela não vem desse fenômeno. O Brasil não é considerado um país com desenvolvimento de ponta, com tecnologia de ponta, um país que tivesse condição de passar por esse fenômeno, a desindustrialização nesses termos. O que ocorre no Brasil é uma desindustrialização que é chamada de desindustrialização precoce. O que é a desindustrialização precoce? É a desindustrialização precoce, vamos usar um termo discutível, mas que é pelo qual eu consigo me orientar no momento. A desindustrialização precoce é você ter uma queda, essa queda do percentual da industrialização num país que não tem desenvolvimento industrial de ponta, tá? Não é plenamente desenvolvido, não é completamente desenvolvido, não está no topo dos países industrializados, né, em termos tecnológicos especialmente, né? E o que acontece no caso aqui? Essa desindustrialização precoce, ela vem por causa do aumento da produção das commodities. E tem o nome de doença holandesa, porque na Holanda começaram a produzir gás natural, aumentaram a produção de gás natural, e com isso a exportação dessa commodity, né, desse bem de consumo, desse bem de abastecimento, e essa exportação fez com que houvesse uma apreciação da moeda holandesa. O que é essa apreciação da moeda holandesa? É um valor mais, deu-se um valor mais alto para a moeda holandesa. E, com isso, os produtos industriais holandeses eles passaram a ficar mais caros para o exterior. A produção industrial, então, perdeu competitividade no exterior, porque a sua moeda valorizou-se e os seus produtos ficaram mais caros lá fora. Então, passa a haver uma desindustrialização provocada por esse boom das commodities, como aqui no caso do Brasil, esse boom das commodities, que não é outra coisa senão algo que leva também à apreciação da moeda, um aumento do valor da moeda, que faz com que haja perda de competitividade da produção industrial no país, no exterior. Essa é a desindustrialização. E isso, né, está trazendo, no geral da produção do país, um aumento, né, proporcional da produção de produtos primários, que é o que chamamos aqui de reprimarização da pauta de exportações. Você está deixando até de produzir, digamos, até automóveis para vender lá fora, ou coisas assim, mas
para exportar para outros países, porque você agora esses produtos ficaram mais caros. Você está vendendo, né? Tem um crescimento muito grande da produção do agronegócio. Agro é pop, né? Agro é vida. Vocês estão vendo por aí o Brasil comemorar o crescimento, né, do agronegócio, das exportações dos produtos primários, das commodities, né? E, ao mesmo tempo, caindo, notem bem, caindo não só o percentual da produção industrial no seu PIB, como também diminuindo em volume a sua produção industrial. Tá? E isso tudo vem acompanhado de uma quebra da proteção social, né? Com intervenções para tirar direitos trabalhistas, com reformas da Previdência prejudiciais, evidentemente, aos segurados e por aí. Então, a perda enfim, uma diminuição constante, né, digamos assim, daquilo que seria dos recursos de administração fazendária do governo, né, que seriam coisas relativas principalmente à saúde e à educação. Isso tudo vem, e ao trabalho, né, e à proteção do trabalho, e às garantias do trabalho, e vocês veem esses ataques constantes à CLT, essa reforma trabalhista que veio com o Michel Temer, todas essas coisas, elas mostram para nós a quebra progressiva da proteção social que começou a ser construída a partir da vitória da Revolução de 1930. Isso. Bom, é isso que digo que dá o caráter de contra-revolução tecnocrática ao atual momento da história do Brasil, num contexto de fragmentação da participação política. Por que fragmentação da participação política? Por causa desse crescimento, né, da profissionalização política em causa própria, do crescimento dessas 3 dezenas ou mais de partidos que o Brasil tem, que não são outras coisas senão balcões de negócios, né, para as pessoas tratarem, digamos assim, de terem acesso ao principal meio executivo, né, que, no caso, não quero me referir às armas, que é o dinheiro. Então, é disso que trata o texto. Cheguei aqui ao final da exposição desse resumo. Eu peço a vocês não só que considerem a exposição que eu fiz, como a leitura disso aqui. Depois eu vou ler o próprio sumário, né, para falar dos temas, e vou dizer, por meio desse sumário aqui, o que foi feito em cada tema, e vamos ver se nós conseguimos fazer, ou sugerir, né, ou, não sei, ter uma boa condição para pensar o Brasil nas condições que nós vivemos até os dias de hoje. Oliana, eu quero disponibilizar a aula gravada assim, eu preciso aprender a fazer isso. O problema é esse, aprender a fazer isso. Mas quero disponibilizar essa aula assim, com toda certeza. Mas eu tenho, é claro, que aprender a disponibilizar. Gravada, ela está. Eu vou até... Professor, assim que o senhor encerrar a aula, vai perguntar se o senhor quer salvar. Aí o senhor vai e diz que quer, ok. E aí o senhor escolhe uma pasta dentro do computador, faz uma pasta e vai ficar salvo todos os vídeos. O senhor pode fazer, sabe o quê? Criar no e-mail um drive e compartilhar com todos os alunos. E aí o senhor sobe para esse drive, lá no Gmail mesmo, a pasta com os vídeos. Eu vou tentar isso. Eu vou falar com o meu técnico para assuntos cibernéticos, né? Sei lá, que é o meu filho. E espero que ele me ajude a resolver isso aí. Mas é muito difícil, tudo que eu falei é muito difícil. Mas eu só quero saber de vocês o seguinte: ficou claro? O meu problema é esse. Apesar da dificuldade, ficou claro? Se ficou claro, está ótimo. A dificuldade é grande, vocês viram que o tema é barra pesada, mas se nós tivermos clareza, nós podemos desenvolver nosso pensamento dentro dele. Eu vou interromper a gravação agora.